Fala galera, hoje é dia de O Messias. É uma história da DC, escrita por Jim Starlin e desenhada por Bernie Wrightson no ano de 1988. Estranhos desaparecimentos vêm acontecendo em Gotham, o nível de criminalidade começa a diminuir e a cidade vai ficando cada vez com menos moradores de rua. Mas nada disso tem relação com o Batman. Um homem misterioso é o responsável por tudo isso, um tipo de xamã, um homem que vem convertendo diversos seguidores, alguém considerado como um messias. Mas antes de continuar, se inscreve se você ainda não é inscrito, já deixa seu like nesse vídeo para não esquecer depois e me segue no Instagram, o link vai estar aqui na descrição. E agora sim, vamos pra história, senta aí. Senta que lá vem a história. A história começa com um pequeno Bruce Wayne andando por lugares da mansão que nunca estiveram ali. Lugares que o levam por caminhos desconhecidos e bizarros, onde ele acaba até encontrando com uma versão do Coringa mais estranha que o normal. Então o pequeno Bruce se transforma no Batman, uma versão totalmente violenta de si mesmo, e espanca o Coringa até a morte, num momento de perda total do seu autocontrole. Até que ele próprio percebe que aquilo não passava de uma alucinação, um devaneio de sua mente, e que ele na verdade se encontra preso há mais de uma semana nos esgotos de Gotham, completamente ferido, debilitado e ensanguentado. Seus captores lhe contam sobre a história do seu líder, um xamã, um enviado de Deus há mais de 1000 anos para libertar uma antiga tribo de índios que deveriam seguir os passos dele. Mas esse xamã era cruel e impiedoso, ordenando que seus fiéis o seguissem até mesmo à força. Com isso, ele foi enfrentado e capturado. O tal xamã foi amarrado numa estaca e levado até uma caverna, onde foi mantido preso por anos. E para demarcar o local, a tribo esculpiu um totem que foi deixado na frente de sua tumba, indicando que maus espíritos estavam sepultados ali. Isso aconteceu há muitos anos, uma história difícil de acreditar, mas aquele homem supostamente tinha se libertado e mesmo com o passar de 1000 anos, ele estava ali na frente do Batman. Seu nome era Diácono Blackfire, um homem considerado o Messias. A tribo que teria supostamente aprisionado Blackfire foi completamente morta alguns dias depois do que fizeram, como se fosse um castigo divino. E em 1909, quando os colonizadores encontraram Gotham, encontraram também aquele totem e acabaram libertando Blackfire da sua prisão. Nesse momento, Batman vai se lembrando o que aconteceu com ele e como ele e o comissário Gordon investigavam casos estranhos na cidade. Pessoas estavam desaparecendo, não existia mais mendigos vivendo na rua e criminosos estavam sendo mortos pelas ruas de Gotham como se alguém estivesse limpando a cidade. Criminosos, ladrões, assassinos, estupradores, todos estavam sendo mortos, mas numa das cenas do crime, o Batman percebe um rastro de sangue que levava até a rede de esgoto e então ele parte para investigar. Durante suas buscas, o Batman é atacado por criminosos e por acabar se descuidando, o herói leva um tiro e desmaia pela perda de sangue. Com isso, ele é levado para os esgotos, onde está sendo mantido em cativeiro atualmente. Ali, Diácono Blackfire é o líder de um tipo de seita, onde ele vem comandando os mendigos da cidade, onde acolheu a todos ali. Blackfire se diz como sendo um xamã, um messias enviado por Deus para pregar sua palavra divina, dizendo que os criminosos deveriam pagar pelos seus atos. Com isso, Blackfire comanda que os mendigos ataquem e matem qualquer pessoa que esteja cometendo algo indevido. Cafetões, ladrões, traficantes, todos na cidade começam a ser atacados e mortos a mando desse messias. Ele tem aquelas pessoas de seu lado, mas logo vai ter toda a população e para isso Blackfire insiste em que o Batman se junte a eles, se junte à verdadeira palavra de Deus.
E aos poucos, o tal Messias vai entrando na mente do herói, mostrando como ele vem salvando as pessoas, como ele salvou uma mulher que quase foi morta por um marido violento e bêbado, e levar esse tipo de pessoa à polícia seria inútil. Quantas vezes ele já não viu criminosos serem presos num dia e soltos no outro? Quantas pessoas o próprio Batman já trancou e foram libertadas em pouco tempo depois? Então a morte é a única solução para limpar aquela impureza. O Batman tá ali há mais de uma semana, totalmente fraco, sangrando e, para piorar, sendo alimentado por um tipo de sopa que na verdade estava completamente cheia de drogas alucinógenas. Com isso, Blackfire conseguia ir penetrando em cada camada da sua cabeça, até que quebra completamente sua mente, levando o Batman para que veja aquele totem, um monumento gigantesco. Aquela é a figura da prisão de Blackfire, um objeto sagrado que brilha assim que Batman o vê, e com isso reconhece Blackfire como um verdadeiro Messias, e assim ele vê a salvação e se converte ao culto de Blackfire. Diácono Blackfire de alguma forma pode parecer correto para algumas pessoas, principalmente para os seus seguidores, mas a gente vê o outro lado de suas ações quando um garoto chamado Don Perry, um menino negro, pobre, que cresceu nas ruas pesadas de Gotham, que tinha um sonho de ser quadrinista, mas para sustentar sua mãe, a única forma que encontrou foi fazendo um pequeno serviço ilegal, o de transportar dinheiro de apostas. Ele não usava seu pagamento com drogas nem nada do tipo, ele ajudava sua mãe solteira a sobreviver e sonhava um dia ser famoso como Jack Kirby. Mas o culto de Blackfire não perdoava crimes, e independente do motivo ou da gravidade de sua infração, o garoto também precisava pagar, e com isso, Don Perry acaba sendo brutalmente morto e encerrando seu sonho. Um tempo depois, o Batman se vê num combate contra o Duas Caras, um combate onde ele perde a cabeça e, por incrível que pareça, pega uma arma de fogo e dispara contra seu inimigo. Mas quando o mata, percebe que na verdade aquele era o comissário Gordon, seu velho amigo. Isso na verdade não passa de uma alucinação, e o Batman desperta ao perceber que se encontra no meio das ruas, junto dos mendigos que compõem o culto de Blackfire. O Batman está completamente perturbado, completamente perdido ali no meio de matanças, e faminto, ele já não consegue mais racionalizar. A mente do Batman está totalmente quebrada e ele se tornou basicamente um animal domado por Blackfire que através do seu braço direito recebe seus comandos. Depois desse ataque, ele volta aos esgotos totalmente fraco, faminto e isolado, se sentindo quebrado até que é abordado por um dos integrantes da seita, o chamando para acabar com um gigolô nas ruas. Mas o tal homem não parecia um gigolô. E sem poder fazer nada, o Batman o vê sendo morto. Mas nesse momento a polícia surge e o homem corre para atacar. Então com suas últimas forças, o Batman o impede. Por mais que sua mente esteja alterada pela influência de Blackfire e pelas drogas alucinógenas, ele ainda sabe que matar é errado e impede o ataque ao policial. Mas o herói continua num estado deplorável e ele mesmo ataca o policial para fugir dali. E enquanto vaga pela cidade, faminto, o Batman começa a roubar alimento até mesmo de pessoas pelas ruas. O homem capturado que quase matou o policial foi preso e acaba entregando os planos de Blackfire para a polícia. O xamã é uma farsa. Blackfire diz que Gotham pertence a ele e o que ele está fazendo é um grande plano para tomar posse da cidade. A história é divulgada na mídia, explicando o desaparecimento das pessoas e as mortes dos criminosos. Mas isso era algo que o próprio Blackfire queria que acontecesse, já que assim a população ficaria do seu lado. Afinal de contas, ele está limpando a cidade de criminosos. O tempo vai passando e graças aos alimentos, o corpo do Batman vai ficando limpo das toxinas. Sua mente começa a clarear e percebe que foi feito de escravo por Blackfire.
algo que nunca tinha acontecido antes. O Messias quebrou o Batman. O herói quer fugir, se esconder, mas ele não pode fazer isso. Ele deve enfrentar essa ameaça, se recuperar dessa situação e vencer seu inimigo. O comissário Gordon emite um mandado de busca por Blackfire por matar pessoas, mesmo que sejam criminosos. Então, o Messias reúne seu culto e diz que a polícia tá contra eles também, que o governo de Gotham apoia criminosos e por isso eles devem tomar a cidade à força. Diácono Blackfire sabe exatamente o que falar, sabe como interagir com seu povo e como instigar eles até mesmo para violência. E com isso começa uma invasão em Gotham e uma onda de assassinatos. Governantes, policiais e até mesmo o prefeito e o vice são mortos. Enquanto isso, o Batman, com sua sanidade um pouco restaurada, sabe que precisa parar Blackfire e por isso tem que voltar aos esgotos para enfrentá-lo. Ele se infiltra e chega até o quarto de Blackfire, um quarto luxuoso, algo ostensivo e requintado demais para um Messias. O problema é que ali, ainda um pouco debilitado, o Batman se descuida e é atacado novamente. Mas dessa vez, durante sua captura, o Batman está mais desperto e revida aonde consegue escapar pelos esgotos. E nesse momento, Jason Todd, o atual Robin, surge em sua busca, procurando pelo Batman desaparecido há algum tempo. E seguindo o rastro de Bruce, Robin o encontra no meio dos túneis, onde todos os corpos dos mortos pelo culto eram depositados, mostrando a crueldade daquelas pessoas e explicando os recentes desaparecimentos. Enquanto isso, a onda de violência pela cidade continua. Os seguidores de Blackfire atacam criminosos, policiais e governantes agora. Mas algumas pessoas enxergam aquele homem como um Messias mesmo, divididos em pró e contra aquele homem. Inclusive, alguns indigentes o buscam na intenção de se unir ao grupo, já que com ele podem encontrar abrigo. Diácono Blackfire quer há muito tempo chegar ao poder e comandar Gotham da sua própria maneira. Ele já tentou a política, já tentou ser um empreendedor, já tentou ser um criminoso, mas o meio mais certeiro foi manipular as pessoas através da sua fé. O Messias diz que realmente vive há muito tempo e para isso se banha em sangue. No sangue dos criminosos que seu culto matou e sequestrou, dizendo que esse é o segredo da sua vida eterna. Batman e Robin continuam andando pelos esgotos e Robin conforta Batman nesse momento. Ele se torna praticamente sua consciência, levando-o ao caminho correto, deixando cada vez mais a influência de Blackfire de lado. Até que no meio do caminho encontram o Totem do Messias, aquele que quando o Batman estava drogado pensava ter uns 15 metros de altura e agora percebe seu real tamanho e como ele estava sendo influenciado a ver uma ilusão, um falso salvador. A situação em Gotham piora e durante um depoimento do comissário Gordon, ele próprio acaba sendo baleado e é levado ao hospital em estado grave. Gotham é totalmente tomada. O culto ataca até mesmo emissoras de TV para que assim o seu Messias possa espalhar a palavra, dizendo que já que o governo falhou com eles, ele irá cuidar da população agora. Por isso, o governo dos Estados Unidos mantém Gotham sitiada, num estado de emergência onde ninguém entra e ninguém sai. Batman e Robin tentam fugir dos criminosos que os atacam nos túneis de esgoto e nesse momento o Homem-Morcego vai recuperando sua sanidade ao enfrentar seus próprios medos. A influência de Blackfire o deixou amedrontado com o que ele poderia fazer novamente e como ele foi manipulado por um homem comum. E enquanto isso, as ruas foram completamente tomadas. Na teoria, não existe mais marginais ou criminosos, então com isso, alguns cidadãos que continuam na cidade dizem que se sentem até mesmo mais seguros agora, dando razão aos atos extremos de Blackfire. Os heróis conseguem voltar à superfície e percebem esse tipo de atitude nas pessoas, e então o Batman desiste.
A cidade é de Blackfire agora e todos se conformaram. Ninguém fez nada para impedir isso. Diácono quer ser o deus desse novo mundo e seu plano vem dando certo. Fora de Gotham, ainda tendo pesadelos sobre o que passou, Bruce Wayne sabe o que deve fazer. Sabe que deve voltar a Gotham para salvar sua cidade das mãos de Blackfire. Então o Batman se prepara junto de Robin. O Bruce continua perturbado por tudo que passou. Ele fraquejou. Ele sabe que muitos tentaram derrotá-lo e falharam, mas Blackfire conseguiu. Então sua volta não é só para salvar a cidade, e sim para acabar com seu próprio trauma. Bruce e Jason Todd treinam e se preparam para usar até mesmo armas com tranquilizantes, e nesse momento ele avista um morcego que o faz lembrar da morte dos pais. Bruce admite que se tornou o Batman não só para vingar os pais, não só para combater o crime que os matou, mas também para superar o medo, e é isso que ele vai ter que fazer de novo. O Cavaleiro das Trevas vai ter que se reerguer das cinzas. Enquanto isso, em Gotham, Diácono Blackfire mudou. Assim que chegou ao poder, ele ficou diferente. Seu extremismo foi mais além. Anda ordenando execução em massa, expondo cadáveres pelas ruas como se quisesse castigar a cidade. E desafiando qualquer tipo de autoridade. Uma grande loucura que até parece que estava desafiando a morte. Mas Blackfire realmente deseja isso. Um símbolo de adoração, ao ser morto, acaba se tornando um mártir. Se transforma num ícone, num símbolo para sempre. E esse é o seu verdadeiro desejo, influenciar Gotham mesmo depois da sua morte. Batman então volta a Gotham e visita o comissário Gordon no hospital, onde diz que vai recuperar a cidade. E com isso, completamente preparado, o herói ataca as bases de adoração de Blackfire. Mesmo sem armas letais, o Batman vai avançando à força. Mas isso é o que Diácono quer, influenciar o Batman para que se entregue à violência e o mate, para que assim se torne finalmente um mártir. Os heróis continuam combatendo os fiéis do culto e entram nos esgotos para alcançar o seu Messias. Mas no meio do caminho, o Robin acaba levando um tiro na perna. Isso o impossibilita de continuar, e o Batman deve seguir sozinho a partir daqui. Cabe a ele enfrentar Blackfire e devolver Gotham ao povo. Ele pensou que teria o Robin ao seu lado, o apoiando nesse combate final, mas agora as coisas serão mais difíceis. Batman continua e encontra então o quarto principal de Blackfire que o esperava ansiosamente. Ali, Blackfire deseja que Batman o mate, mas o herói se supera seus medos e enfrenta o Messias sem matá-lo. Os dois entram num grande combate, onde Blackfire o instiga a que o herói o mate, mas em vez disso, ele é humilhado. Blackfire é espancado em frente a seus mais fiéis súditos, levando-o à sua própria ruína, até o momento onde ele implora que o Batman pare, mostrando sua fraqueza. Ele não queria mais morrer. O Messias ordena que seus fiéis ataquem o Batman, mas as coisas estão diferentes agora. Eles viram que seu líder é um fraco enlouquecido. E assim, em vez de atacar o Batman, seu próprio culto se volta contra ele e atacam Blackfire. O Batman até tenta evitar um massacre, mas não consegue, pensando que esse é o problema em criar monstros. É difícil controlá-los. O importante é as pessoas nunca sentirem medo ou fraqueza em você, porque isso seria um erro fatal. Se fraquejar, eles se voltam contra você. Monstros exigem que seus messias sejam fortes. Eles detestam ser enganados. E assim, o tempo de terror de Blackfire termina. Aos poucos, a cidade começa a voltar ao normal e o símbolo de adoração do Messias é destruído. Mesmo sem a explicação se ele era um ser sobrenatural, um vigarista ou um total maníaco. Mas às vezes, é melhor nem descobrir para evitar de correr qualquer risco. E é desse jeito que termina a história.
O Messias é uma das melhores histórias do Batman que pouca gente conhece. A história não aparece ao lado dos grandes clássicos do herói, mas sem dúvida é uma das melhores e mais importantes histórias para o personagem. O roteiro é muito bem escrito, a trama é pesada e tem uma narrativa extremamente dinâmica que vai te envolvendo no mistério que a história traz. E aos poucos vai te mostrando o que realmente é o tal Messias e suas reais intenções. Muita gente lembra do Bane quando se pensa num vilão que quebrou o Batman. Bane conseguiu quebrar o espírito e o corpo do herói, mas Blackfire, o Messias, já tinha conseguido quebrar sua mente muito antes disso. A arte é muito bem feita, principalmente na imersão que traz e na capacidade de mostrar momentos abstratos e sem sentido que vão acontecendo dentro da própria mente perturbada do personagem. É uma HQ que humaniza mais ainda o Batman, um herói considerado praticamente invencível mesmo sendo uma pessoa normal, e aqui a vulnerabilidade dele e até o seu medo é exposto ao leitor. A HQ não traz clichês, não tem um super vilão, e sim um homem carismático que controla a população, a grande massa. Um homem que diz trazer a salvação para o povo, mas na verdade só quer conseguir mais poder. E esse é um tema atual, algo que a gente consegue adequar para nossa própria realidade. E por mais próximo que esse tema seja, a gente tem que lembrar que vem de um quadrinho escrito há 30 anos atrás. A história se inicia e se encerra no próprio arco. Então é uma leitura fácil para quem não conhece muito sobre o universo do Batman. E um pouco da ideia dessa história, inclusive, foi usada na trama do filme Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge. O Messias é um quadrinho que se destaca num personagem que já tem vários destaques. Consegue quebrar um herói quase invulnerável. Tudo mostrado de forma orgânica e gradual. E a história tem o grande mérito de nos fazer questionar a integridade de líderes, governantes e comandantes. Um assunto completamente atual numa HQ feita há mais de 30 anos. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.